a verdade. Ela é tudo, é o Criador e a criação, com todas as leis e todas as virtudes, é o princípio e o fim, é a realidade total. Imaginai aqui, irmão, a divina profundidade de Deus e a infinita complexidade do cosmo. Se puderdes fazê-lo, tereis a verdade ao vosso alcance conceptivo. Esta mensagem foi extraída do livro Verdades Imortais, de Oswaldo Polidoro. Esse livro você pode baixar gratuitamente no nosso portal. Anote aí, www.conhecerpratransformar.com.br. E o ouvinte que queira ganhar o livro O Evangelho Eterno, de Oswaldo Polidoro, mande para nós um WhatsApp com nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é com a diária 11, né, aqui em São Paulo. Nosso WhatsApp 99608-4846. E o tema de hoje, baseado nesse livro, é sobre o Verdades Imortais. O livro Verdades Imortais, exatamente. Olá, seja bem-vindo ao programa Divinista. A gente fica tão feliz de estar com você aqui todo domingo de manhã cedinho, de madrugada, como diz o Jorge Rufino. Esse é o nosso espaço que a gente escolheu bonitinho para a gente pensar um pouquinho mais a fundo nas coisas importantes da vida, como diz a nossa vinheta de entrada no programa, né? Que é falar sobre a nossa origem, falar sobre o nosso programa evolutivo e a nossa finalidade. Gente, é super importante que a gente pense nisso pelo menos uma vez por dia, mas se não der, pelo menos no domingo de manhã. Opa, eu acho que meu objetivo é me autocristificar, certo, Jorge Rufino? Todos nós, indistintamente, temos um programa evolutivo a cumprir. E qual a maneira mais garantida, né, de buscar a nossa evolução, mais tranquila? Buscando viver de acordo com o exemplo de vida que Jesus deixou. Ou seja, procurar viver de acordo com os 10 mandamentos, praticar todo o bem que puder e praticar os dons mediúnicos de modo saudável, de modo gratuito, de modo amoroso. Exatamente. E se você quer ganhar o Evangelho Eterno, aí no aconchego do celular, Jorge vai repetir agora o nosso WhatsApp para você, tá bom? Nós mandaremos pelo correio, para quem nos mandar o nome e o endereço. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Isso, eu ia falar agora que essas verdades são patrimônio da humanidade, mas vou falar mais para frente, no meio do programa, tá bom? A gente vai hoje... Vamos ao tema de hoje, com a nossa amiga querida de muito tempo. Olá, muito tempo. Psicóloga, palestrante, dirigente de orações em conjunto, vidente. Uma excelente vidente, gente. Doutora Roseli, bem-vinda. Conta para nós o que... Tudo bem? Qual é o tema de hoje? Então, hoje a gente vai falar do livro Verdades Imortais, né? E esse livro é interessante porque... além de ter as verdades, né, aí ele conta, né, ele é uma aventura de conhecimento e emoção, né? Ele é muito parecido quase como um filme, uma novela. Um dorama. Isso, uma série, né? Porque ele conta a história de alguns espíritos ao longo do tempo. Então, a gente vai aprendendo, vai vendo todas as peripécias daqueles espíritos, né? As diferentes encarnações, as situações pelas quais eles passaram. E a gente vai também aprendendo com isso, porque a gente vai ver os erros, a gente vai ver os acertos, as consequências das ações. E se a gente for esperto, né? A gente vai aprender. Eu estou um pouco em dúvida se a gente é esperto, mas sim. Mas a gente vai aprender com aquilo e incorporar essas informações na nossa vida prática, né? No nosso dia a dia. Verdade. Todo programa que fala de livro de Oswaldo, eu faço, eu batendo, né? Eu faço a mesma pergunta ou mesma ponderação. Só o título do livro já dá uma palestra. E eu estava comentando, a gente estava comentando até agora há pouquinho. Falei, você interessante, por que será que ele fala em verdades imortais e não verdades eternas, além de que o título daria um programa inteiro? Eu não sei, Lenida, exatamente, porque ele escolheu um vocábulo e não outro, mas me parece que neste caso específico, né, essas palavras podem ser usadas como sinônimo, né? Porque uma coisa imortal, uma coisa que não morre nunca, ela é eterna. Óbvio que imortal a gente associa mais a uma coisa viva, orgânica, né? Um ser vivo que não morre. Mas eu acho que é uma ideia aí de que são verdades que não vão morrer, não vão desaparecer, que são eternas. Mas eu achei interessante essa escolha dele. Nós conversamos no carro agora há pouco, vindo para cá, ele falou, eu vou contar para a doutora Roseli, porque é eterna e não é imortal. Eu falei, olha, é simples, eterna não morre, imortal não morre nunca. Mas eterno não morre nunca também. Mas tudo bem. Mas vamos lá,
Verdades Imortais, porque ele contém verdades. Então, na verdade, né, Verdades Imortais, porque ele ensina aquele conhecimento basilar, aquilo que é básico, que é fundamental, né? Que é que nós somos centelhas divinas, emanadas de Deus, que temos em nós todas as virtudes divinas para serem desabrochadas e que essa evolução acontece através da vivência dos 10 mandamentos. Então, ele fala da origem, ele fala da evolução, ele fala do objetivo e, mais interessante ainda, que no livro fala da lei, fala de Jesus, mas interessante que no livro ele ainda dá essas regrinhas, né, essas estratégias, né, do que a gente fazer para alcançar a sagrada finalidade, a cristificação. Então. Olha, a Lelira, quando preparou esse programa, junto com a Roseli, ela escolheu lá o teu áudio de abertura. Eu quero retomar, se me permitem, acho muito bacana. A verdade, ela é tudo. É o Criador e a criação, com todas as leis e todas as virtudes. É o princípio e o fim. É a realidade total. Imaginai aqui, irmão, a divina profundidade de Deus e a infinita complexidade do cosmos. Se puderes fazê-lo, tereis a verdade ao vosso alcance conceptivo. Bonito, hein? E eu fico imaginando aqui, porque teve uma hora que, quando Jesus foi preso e falou lá com Pilatos, não sei o que é a verdade? Né? Jesus falou, pensou, eu não vou responder essa pergunta. Eu fico imaginando ele tendo que responder isso para o Pilatos, né? Mas trocando em miúdos aqui para nós, simples mortais, um pouquinho menos, né, aqui de verdades. Então, seria isso, né? Primeiro a ideia de Deus, que é a ideia do divino monismo, né? Que não é um Deus fora, não é um homem, não tem uma forma, mas que é a divina essência que dá origem a tudo, absolutamente tudo, que preenche o universo infinito, né? E mais, que esse Deus, né, que esse princípio, não é um homem sentado lá ditando regras, mas ele age através de leis eternas, perfeitas e imutáveis. Então, quando a gente fala das leis que regem tanto o espírito como a matéria, por isso que é uma grande bobagem a gente falar que a ciência é uma coisa e Deus é outra. Né? Exatamente. Porque as leis da matéria, que são objeto de estudo da ciência, também são manifestação divina. Então, tudo que existe, né, é manifestação divina. Né? Então, e a gente, como centelha, possui essas virtudes. Por isso que Jesus diz, somos a imagem e semelhança do Pai. Mas é no sentido, não da aparência, essência, mas né? da essência. Né? Então, temos em nós essas virtudes divinas para desabrochar ao longo do tempo e numa casa cósmica, né? Você sabe que, quando eu era bem jovenzinha, para mim tudo isso era muito difícil, né? Não é até hoje. Não é até hoje, não é até mais. hoje. Mas quando eu tinha lá 17, eu comecei mais ou menos com uns 16, 17 anos. Um belo dia, que você falou, as leis físicas, né, são divinas também. E às vezes elas até são meio parecidas. Porque eu lembro assim, tu fala, puxa, mas a fruta, ela emana de si a sementinha. E a sementinha tem a árvore que um dia aquela sementinha vai ser. E vai dar fruto e tal mais. E aí eu fiz nunca mais eu esqueci disso. E é por isso, gente, que no programa a gente sempre diz o seguinte, esse conjunto de verdades divinas, que a Roseli, inclusive, vai trazer aqui para a gente com mais detalhes e com exemplos, elas não podem estar confinadas no livro, nem no Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno não é dono dessas verdades divinas, apenas é um veículo de expô-las, é meio. Nenhuma seita, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma pessoa pode dizer assim, eu mando nessas verdades divinas, eu faço o que eu quero com elas, eu ponho no ar ou não ponho no ar, não pode, porque elas constituem um patrimônio espiritual da humanidade. Todo mundo tem o direito, o direito e o dever, mas o dever fica por conta de cada um, mas o direito de ter acesso a elas. Por isso que a gente faz esse programa, por isso que tem o TikTok, o Informes Divinos, o Instagram Informes Divinos, o Facebook Informes Divinos, tem o portal Conhecer para Transformar e por isso que a gente manda gratuitamente, porque tem que disponibilizar. Sim, tem que colocar ao alcance de todos. De todo mundo. A gente não vende o Evangelho Eterno em lugar nenhum. A gente manda com carinho para cada um de vocês que queira receber. Então, o Jorge vai dar aí o WhatsApp novamente. Para quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, pelo correio.
Mande para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Então, e se você entrar no portal Conhecer para Transformar, tem lá obras disponíveis. Esse livro está disponibilizado, o Evangelho Eterno, todas as obras. Se você entrar no TikTok, no Instagram, no Facebook, tem mais alguma coisa? Vou fazer um desafio. Nos informes divinos, tem na bio lá o link para você baixar. Vou sair do script agora, vou fazer um desafio para a Roseli e para a Lerira. Ah, meu Deus do céu. Vamos fazer um programa ao vivo, sei lá em qual mídia, e sugerir para os ouvintes, nossos seguidores, que baixem o livro, leiam o livro e depois discutam com vocês duas. Discuta com nós duas, isso é Pode coisa. ser, vamos lá. Mas então, eu estava contando que ninguém pode cercear essas verdades. O que Não. foi sempre feito, né? Mas Sim. não pode. Uma outra coisa interessante que o livro traz, não é? É a ideia de que nós trazemos tanto a justiça como o juízo em nós mesmos. Ou seja, existe a lei da autorregistração kármica, então tudo o que nós fazemos, não é? Fica registrado no nosso perispírito. Isso não tem a ver com uma religião, com uma seita, com uma condição social, não. Tem a ver com o comportamento. Então, isso também é interessante porque fica muito prático, né? É ação, não é discurso, é ação. É ação. E sabe por que é prático e é também meio complicado também? Não dá para colocar a culpa em ninguém. Exato, Né? exato. E não dá para ficar esperando alguém chegar para a gente, você fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo. Não tem isso. E é isso, por isso que o Polidoro fala o seguinte, como elas ficam registradas em nós, elas vão nos conferir luz ou não. Né? Sim, e Ou nessa trevas. medida a gente vai ver que nós somos senhores do nosso destino, né? Então, quando você fala que não dá para pôr a culpa em ninguém, não tem como responsabilizar ou terceirizar a culpa, mas também os méritos também não. Também não. Então, a responsabilidade das ações são suas, tanto para o bem como para o mal, né? Então, é muito justo, né? É exatamente a ideia de justiça. Isso. Você sabe que é interessante você... A Roseli falando agora, eu lembrei de algo espontâneo que eu comentei com o marido dela, o José Luiz, que você já conhece, já esteve aqui com a gente. Alguma brincadeira nossa lá, a gente é muito amigo, né, de longa data. E o José Luiz falou, Jorginho, Deus lhe pague. Eu respondi para ele, não terceirize. Não terceirize. Mas, na verdade, é terceirizar assim, né? Qualquer ação nossa, é Deus que vai pagar. Pro bem ou pro mal. Você sabe que é tão né? interessante. A gente faz programa aqui há muito tempo. E eu tenho, algumas vezes, usado... Já fizemos um programa, inclusive, com esse mote, somos senhores do nosso destino. E eu falei, nossa, a Rose usou exatamente uma frase que a gente usa muito aqui. É maravilhoso e é assustador também, né? Sim. Vocês, não dá para jogar nem a culpa, mas aquilo que você falou é muito legal. Mas também o mérito é nosso, Sim, né? Palmas para nós quando a gente acerta. Exatamente. E você sabe o que eu gosto? Não é só nesse livro, mas nesse livro em especial, que a gente vai acompanhar, e eu, puxa vida, falaria para você, baixa esse livro, lê esse livro. Esse a gente não está mandando, mas dá para você baixar. O que é muito interessante, que a gente vai acompanhar a história, aquilo que você já falou, várias encarnações da pessoa. Então, parece uma novelinha mesmo, né? A gente vai mostrar, tem alguns casos, que ele chama de análise psíquica. Então, o espírito chega lá e é como se fosse um filme que vai passando com as encarnações daquele espírito. Isso acho que a gente só vai conseguir semana que vem. Acho né? que sim. Tanto as boas como as não tão boas, né? Então, é interessante. E aí a gente vai ver também outras duas leis que são imortais, como verdades imortais do livro, né? Que vai mostrar, então, a questão da reencarnação, porque mostra que o espírito volta e vive uma experiência, volta para o astral, vem de novo para a carne. Então, mostra a reencarnação, né? E mostra também que o espírito é imortal. Então, é a imortalidade e a reencarnação. Reencarnação. Então, e aí tem uma coisa legal que você falou no começo, que você fala assim, essas verdades trazem aí as regras e as estratégias que nos ajudam na nossa evolução. Quais são essas regrinhas e essas estratégias? A principal é a vivência dos 10 mandamentos. Que é uma regra, realmente. Que é uma regra, né? Na verdade, é um conjunto de regras, né? Externamente é uma regra. Externamente é uma regra. Mas, então, seria você ter uma vida ética, equilibrada, justa, né? Fraterna, baseada nos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, seria nosso modelo, né? E Jesus, que é o modelo de vivência da lei.
né? Jesus não só viveu a lei, como praticou os dons publicamente, ostensivamente. Jesus fez todo aquele festival de fenômenos mediúnicos, né? Multiplicou pães e peixes, curou, ressuscitou. Então, ele foi modelo de comportamento. Então, a principal estratégia é ter uma vida pautada nos 10 mandamentos, né? E é interessante porque nos 10 mandamentos, ele sempre é na negativa: não mate, não roube, não, né? Porque ali é o que você não tem que fazer, porque o bem você pode fazer ao infinito. O que você quiser, né? O que você quiser, né? Então, acho que a principal estratégia é essa, né? É o comportamento, estar atento no comportamento. A justiça divina é a aplicação da lei de ação e reação, a lei de equilíbrio. Deus, obviamente, não pode ser colocado em palavras. Oswaldo Polidoro, com a autoridade que tinha, que tem, disse: Deus, se fosse colocado em palavras, seria inteligência, justiça e amor. E um dia desses, alguém comentou aqui no nosso programa Divinista, Deus é um conjunto de leis. E é bem por aí, né? Também. Exato. E Uma das leis é ação e reação. E o que eu acho interessante, assim, é sempre comportamento. Sempre. Estamos falando de obras, de ações práticas, e a justiça é a reação da lei de equilíbrio e que vem dentro de nós. É isso que a gente precisa sempre guardar. Não tem nada fora. A lei está... Os 10 mandamentos não são internos. Sim. Uma vez, várias pessoas que estiveram aqui já falaram isso, mas a Kátia também esteve aqui e falou isso. A Lelê falou isso também. A gente meio que sabe quando está fazendo alguma coisa errada. A gente sente. É que de tanto fazer, a gente embota que acaba camuflando, né? Sim. Então, a questão é essa, que não é teoria, né? E é um mecanismo interno, né? Como você falou, é automático, vai registrando. Não tem como escapar. Não. E não é só teoria, como a gente sempre diz aqui. Não, aliás, é principalmente, essencialmente prático, né? E o livro mostra muito bem isso, né, Rose? Mostra Jesus como modelo. Sim. Modelo a ser seguido. Agora, se você tivesse que resumir em uma ou duas frases a mensagem central desse livro, olha só, é uma armadilha, qual seria? Não é uma armadilha, não. Pelo menos eu não posso dizer que essa é a única mensagem, mas para mim, o que me tocou, o que me chamou a atenção, aliás, me emocionou, né, é a ideia da misericórdia divina. Eu acho que é a ideia central do livro. Mas veja bem, não é perdão. Mas o livro mostra a possibilidade que nós temos de reparação. Então, você errou, volta, né? Quantas vezes forem necessárias até que você acerte o passo, até que você evolua. E a gente vai ver isso ao longo da história do livro, dos personagens ali. Você sabe que tem uma frase interessante no livro, que ele fala sobre misericórdia, que eu trouxe aqui, que ele fala assim: a lei não dispensa a misericórdia. A lei não dispensa a misericórdia. E nem a misericórdia dispensa a lei, Exato. Que é aquela questão do perdão que você acabou de falar. O que não existe de modo geral é o perdão. Aí alguém pode falar: nossa, que difícil. Olha a inteligência divina, a inteligência de Deus atuando. A misericórdia divina permite, por exemplo, um parcelamento do resgate. Eu estou em dívida e vou lá e negocio. Como você negocia aqui na matéria com o banco, você pode não, né? Na verdade, a justiça divina, pela chamada misericórdia, permite que a gente pague as dívidas do modo mais produtivo possível. Exato. Mas você sabe que o Jorge falou em parcelamento, eu lembrei, nós estávamos porque a gente tem uma oração em conjunto que a gente convida você a participar, presencial, na Rua Caetés, 720, todo sábado às 10 horas da manhã. Eu, o Jorge, estamos lá, a Lelê, a Janaína, um pessoal lá, o Vinícius, tal. E a gente estava fazendo uma palestrinha, como a gente faz, e aí, uma hora lá, a gente falou, às vezes um relacionamento não dá certo, não sei o quê. Então, tudo bem, na próxima, aí o Paulo é o marido da Cíntia. A gente faz em suaves prestações, parcela o resgate, Mas né? olha, se você pensar, é como se você tivesse uma pessoa que está muito mal. Vamos imaginar uma situação, na saúde, física. Não adianta você pegar o cara e falar: agora você vai fazer, agora você tem que ficar em pé aqui e fazer. Não adianta, ele tem que esperar um pouco, ele tem que se recuperar um pouco, ele tem que se reorganizar até para fazer aquela tarefa que ele tem que fazer. E isso é misericórdia divina. Isso é misericórdia, né? Exatamente. Então, é o momento certo,
Então, a justiça divina, os engenheiros kármicos vão mandar você reencarnar tanto que às vezes na sessão você tem uma evidência, alguém fala assim, olha, isso daí deu uma vida lá de 2.000 anos atrás. E aí a pessoa fala, mas gente, como assim? Tanto tempo? Mas é porque naquele momento é o mais favorável. Então esperou o momento em que você estava mais forte, de repente que você encarnou com espíritos que vão te ajudar melhor, que você vai ter oportunidades melhor para recuperar aquela falta. Você sabe que ela falando isso, já te dou a palavra, eu me lembro o seguinte, a justiça divina não é agiota, porque a agiota é assim, tá me devendo, você vai pagar agora, vou te dar uns tabef, aí você vai pagar tudo, não vai parcelar nada, vai pagar tudo. Isso. Não, ela não é agiota. E também não é vingança, porque não é no sentido, quero ver você se prejudicar, quero ver você se dar mal. Não, é o contrário. Mandar... Eu quero você vitorioso. Que você acerte. Vou te mandar nas melhores condições possíveis. Lógico que isso não quer dizer que não vai ser um desafio, que não vai ser difícil, mas é sempre com assistência. E outra coisa, olha, eu te dei aquela chance e você jogou pelo ralo. Eu te dou outra. Aí entra a misericórdia divina e a gente podia... O comentário de vocês já valeu pelo programa e vale por um livro. Puxa vida. Mas vamos no livro. Tem o tal de Gregório. Mas antes disso, nós vamos lá para o livro. Já vou para o... Mas vamos dar o WhatsApp para o pessoal pedir o Evangelho Eterno? Eu ia dar duas coisas. O WhatsApp é para quem quer ganhar, receber em casa, pelo correio, o livro Evangelho Eterno. Nosso WhatsApp é 99608-4846. E as nossas mídias sociais chama-se Informes Divinos. Está no Instagram, está no TikTok, está no Facebook, está no YouTube. E no Conhecer para Transformar também, todas as mídias com Conhecer para Transformar, você pode entrar lá nelas, tá bom? Mas você queria ir para o Gregório? Vamos para o Gregório? Quem é o Gregório? Quem é o Gregório? Então, a gente vai, o livro, né, ele vai traçar aí a trajetória do Gregório. Nós vamos ter muitos casos, mas a história do Gregório é o fio condutor do livro, e inclusive ele é o narrador, né? Então, o livro a gente vai ver aí a história dele, de recolhimento, conscientização e trabalho, e através da história do Gregório, como ele vai... Primeiro ele se recupera, depois ele vai fazendo trabalhos e vai conhecendo situações, conhecendo casos, e assim a gente, então, vai tendo acesso a esses casos, né? O livro, quando começa, né, quando ele está contando a história... Ele começa já saindo do lugar ruim que ele estava. Não. Quando ele começa, em 1957, que é o ano do centenário do Espiritismo, ele está contando a história. Só que a história começa lá em 1911. Né? Entendi. A história dele. Isso, a história... Quer dizer, esse pedaço da história dele. Esse pedaço. Então, ele já estava ali, desencarnado, num lugar muito desagradável, lá, um lugar bastante ruim. E no livro fala que ele estava nesse lugar há mais ou menos 60 anos. Então, a gente calcula que mais ou menos 60 anos será 11. Então, ele deve ter desencarnado por volta de 1850, mais ou menos, 50 e pouco. Por ali, né? Por ali, né? E aí ele está, então, mergulhado nesse lugar de trevas, de sofrimento, até que ele escuta um espírito que vem lá e fala, então, olha, vim para te ajudar, você vai ser ajudado, você vai ser recolhido, tal, vai ser encaminhado para um hospital para tratamento e aprendizado. Então, para que ele se prepare para rapidamente reencarnar. E aí eu dei risada, gente, porque ele fala, o quê? Peraí, meu irmão, vamos devagar. Eu acabei de vir de lá, como é que eu vou reencarnar? E a gente vê isso muito nos livros, né, gente? E é uma coisa interessante. Nós que estamos do lado de cá, não queremos ir para o lado de lá, né? Não queremos, ninguém quer desencarnar. Mas é muito comum que quem está lá do outro lado também não quer reencarnar. Porque também aqui o molho é forte, como dizia o seu Oswaldo, né? Né, de reencarnar. Mas é interessante que aqui o mentor já vai dar Aqui, gente, isso é um pedaço longo, né? É uma conversa, a gente está resumindo que aqui. A gente ainda vai para o segundo bloco. Mas aqui, o mentor, então, fala uma coisa para ele bem interessante. Ele fala assim, ó, não importa quantas vezes se vá e venha. O que importa é como se aproveita o tempo e o emprego que se faz das oportunidades conferidas. Ele fala, ó, quem usa mal do tempo que lhe dão e as oportunidades que dispõe, certamente responderá. Legal. A gente volta exatamente nesse cantinho aqui que a Rose falou, nesse pedacinho que a Rose falou, porque aqui o nosso primeiro bloco já foi, tá bom? A gente espera você de volta. Até já.